Lula sanciona a lei que altera a tabela do imposto de renda. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. O presidente diz que não haverá desoneração para favorecer os mais ricos e sim aos assalariados. Lula participou de ato de centrais sindicais em São Paulo em celebração ao Dia do Trabalhador. Olha lá o Lulão, o Boulos, a Aniele, os ministros e a base de apoio. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quarta, dia 1º de maio, a manutenção da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia durante o ato de centrais sindicais em celebração do Dia do Trabalhador. Em São Paulo, Lula disse que não haverá desoneração para favorecer os mais ricos. No fim do ano passado, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei da desoneração que prorroga até 2027 a troca da contribuição previdenciária correspondente a 20% da folha de pagamento por uma alíquota entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta de empresas de 17 setores da economia. O projeto também cortou de 20% para 8% a alíquota das contribuições do INSS por parte dos municípios com até 156 mil habitantes. A gente faz a desoneração quando o povo pobre ganha, quando o trabalhador ganha, mas fazer a desoneração sem que eles sequer se comprometam a gerar um emprego, sem que eles sequer se comprometam a dar uma garantia para quem está trabalhando. Eu quero dizer que no nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário, disse Lula. O presidente Lula vetou o projeto, mas o Congresso derrubou o veto ainda em dezembro do ano passado, mantendo os benefícios para as empresas. Para Lula, a medida não garante a geração de empregos e não pode haver desoneração de folha de pagamento para empresas sem contrapartidas aos trabalhadores. A desoneração da folha de pagamento tem impacto de cerca de 9 bilhões por ano à Previdência Social. A ajuda aos pequenos municípios fará o governo deixar de arrecadar 10 bilhões por ano. O governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal e a ação tem o placar de 5-0 na corte para suspender a desoneração. Por ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é preciso encontrar um caminho para evitar prejuízos à Previdência Social. A receita da Previdência é sagrada para pagar os aposentados. Não dá para brincar com esse tipo de coisa, disse nessa semana. Imposto de renda. Durante o ato com trabalhadores em São Paulo, Lula sancionou o projeto de lei 81 de 2024, que corrige a tabela do imposto de renda, aumentando a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. Ele reafirmou a promessa de, até o fim do seu mandato em 2026, aprovar a isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até 5 mil mensais. Esse país vai tratar com muito respeito os 203 milhões de homens e mulheres que moram nesse país. A economia brasileira já voltou a crescer, o salário já voltou a crescer, o imposto de renda que eu prometi para vocês até o final do meu mandato, de 5 mil, as pessoas não pagarão imposto de renda. E eu estou dizendo para vocês, a palavra continua em pé, disse destacando a articulação dos seus ministros com o Congresso Nacional, na aprovação de medidas de interesse do governo. Foi assim que nós fizemos, pela primeira vez, no momento de democracia, a reforma tributária em que a gente vai despenalizar a pessoa de classe média que paga muito e fazer com que o muito rico pague um pouco do imposto de renda. Nesse país, só o pobre é que paga. Nessa proposta do imposto de renda, todo o alimento da cesta básica será desonerado e não terá imposto de renda sobre comida do povo trabalhador desse país, acrescentou. Ainda Lula assinou o decreto de promulgação da Convenção de Recomendação sobre o trabalho decente para as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos. Ato esvaziado. O ato em São Paulo foi realizado no estacionamento da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, na zona leste da capital paulista. Pela primeira vez, a celebração deixou de ser realizada na região central da cidade, no conhecido Vale do Anhangabaú. Durante seu discurso, Lula comentou sobre o esvaziamento do evento e cobrou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, responsável pela articulação do governo com os movimentos sociais. Não pense que vai ficar assim, vocês sabem que ontem conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: Márcio, o ato está mal convocado, nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, 1 milhão, mas também, se necessário, eu falo apenas com uma senhora maravilhosa que está ali na minha frente, disse Lula.
Pelo 6º ano seguido, os atos políticos do Dia do Trabalhador em todo o país são organizados de forma unificada pelas centrais sindicais CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, Intersindical, Central da Classe Trabalhadora, shows e apresentações culturais também fazem parte da programação. Sob o tema de Por um Brasil Mais Justo, o 1º de maio de 2024 será um dia de celebração e reflexão para levar toda a população brasileira à luta do movimento sindical em defesa da classe trabalhadora, informou a CUT. Entre as pautas das entidades estão emprego decente, correção da tabela do imposto de renda, juros mais baixos, valorização do serviço e dos servidores públicos, igualdade salarial e aposentadoria digna. Campanha eleitoral. Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, esteve presente no ato do Dia do Trabalhador, ao lado do presidente da República, que pediu votos para o aliado nas eleições municipais deste ano. Eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou em Lula em 89, 94, 98, 2006, 2010 e 2022 tem que votar Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo, disse o presidente. E o vídeo, inclusive, no canal do Lula foi apagado, tá, gente? Lula e Boulos participaram do ato das centrais sindicais do Dia do Trabalhador na Arena Neoquímica do Corinthians. Este jovem que está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo, ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual e ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Ele está enfrentando 3 adversários. E por isso, eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições, acrescentou Lula. Antes do evento, o presidente visitou o estádio do Corinthians, recebido pelo presidente do clube, Augusto Melo, e pelos ex-jogadores Basílio, Edilson e Zé Maria. A previsão é que Lula retorne a Brasília ainda nesta quarta-feira, voltou ontem, e a reportagem é da Andréa Verdelho, da Agência Brasil, meus queridos e queridas. Como é que é, Rafa?